Boa tarde, alunos, professores e os familiares que estão assistindo a nossa aula de hoje. Mais uma aula de Química da terceira série do ensino médio. Então, eu estou aqui, Daniela, para acompanhar o chat com vocês. E professora Simone, boa tarde. Boa tarde, Daniela. Obrigada pela sua participação conosco. Boa tarde, estudantes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade entre diferentes transformações químicas que apresenta maior extensão dadas as equações químicas e as constantes de equilíbrio correspondente. Antes disso, antes de começar a nossa aula no dia de hoje, que eu pedi para vocês? Eu vou fazer uma pequena correçãozinha da aula passada e queria agradecer aos professores que participaram da aula, que eles colocaram no chat, só que em cima daquela corrida de tanta informação, a gente acabou não vendo, observando que os professores chamaram a nossa atenção. O que eu fiz, pessoal? Vamos cá, por favor. Eu inverti os valores, né? Eu coloquei para vocês, expliquei que a constante de equilíbrio era o que? A relação do produto sobre o reagente, né? Lembrando que a reação que nós trabalhamos foi o quê? N2O4, que está em equilíbrio com quem? Com NO2 ao quadrado, não, perdão. Duas moléculas, tá? Aqui está a equação de que está em equilíbrio. O que eu fiz? Eu achei a constante de equilíbrio. Como calcula a constante de equilíbrio? Lembra? Produto sobre reagente. A concentração do produto elevado ao seu índice, no caso aqui ao quadrado, sobre a concentração do quem? Do meu reagente. Na hora de montar a conta, eu inverti os valores, né? Ao invés de colocar o valor do N2O4, que é 0,3 aqui embaixo, eu coloquei em cima. Aí, uns falaram que dava 2,7, estava correta a conta deles. Eu, na pressa de fazer o PPT, inverti o valor e aqui eu fui na base do nosso apoio, que é o PPT. Então, o que aconteceu? Acabou saindo o valor errado. Então, quero chamar a atenção de vocês para a gente corrigir. Então, qual é a concentração do NO2? É 0,9. Então, vai ficar 0,9 ao quadrado, que vai dar 0,81, dividido por quem? Por 0,3. 0,3, certo? Dividido por 0,3. Na hora que eu faço aqui a conta, eu vou achar que o Kc dessa equação química vai ser 2,7, que a grande maioria das pessoas colocaram no chat, só que como eu inverti os valores, né, o raciocínio estava certo, porém os valores eu acabei invertendo e acabou dando valor diferente daquilo que muitos até chamam a atenção. Ah, o meu deu errado, a professora me falou outra, e realmente a professora estava correta, porque eu inverti, tudo bem? Então, acho que, né, mas a gente vai trabalhar mais isso ainda hoje, que a gente vai deixar bem mais claro. Só foi uma inversão de valores, ok? Então, como eu falei para vocês a habilidade, para isso eu peço para vocês estarem em mãos o quê? O caderno do aluno, que a gente vai usar, né? Nós vamos fechar hoje o terceiro bimestre, o segundo bimestre, né? Que vocês participem da aula ativamente, como vocês participaram na aula passada, que foi muito de grande valia, que a gente acabou consultando depois o chat, e que vocês realizem atividades para a gente ver se tem alguma dúvida ou não, para a gente poder esclarecer na próxima aula, caso for necessário, perfeito? Vamos lá, então? Recapitulando a aula passada, como eu falei, nós vimos o quê? Equilíbrio químico, né? Eu tenho lá, se puder, por favor, colocar para mim mais uma, por gentileza. Isso aí, por favor, pode pôr na tela, por gentileza. Eu tenho o equilíbrio químico, né? Que eu tenho lá o reagente A se misturando com o reagente B, me dando o produto C e D. E essas duas setinhas indicam que é o equilíbrio. Como eu sei o equilíbrio? Porque a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, a velocidade da setinha que vai tem que ser igual à velocidade da reação da setinha que volta. E como que eu calculo a constante de equilíbrio? Né? Nós chamamos K de constante, C porque eu estou relacionando quem? As concentrações que participam dessa minha reação. Então, sempre o produto em cima sobre o reagente embaixo, perfeito? Próximo, por gentileza. Aí eu vou pedir, nós iremos analisar essa questão juntos, né? Aí ele fala assim, considere o equilíbrio A mais B dando C mais D, ambos no estado gasoso. Eu tenho duas condições. A condição 1,
que ele fala que uma temperatura 1, uma pressão 1, eu tenho o Kc de 2. E numa condição 2, eu tenho uma temperatura 2, uma pressão 2 e um Kc de meio. Aí ele pergunta para a gente, qual das condições apresentadas para equilíbrio envolvendo as espécies A, B, C e D favorece a formação de uma maior quantidade de produto e por quê? Vem aqui comigo, por favor. Vamos colocar aqui a equação. Eu tenho lá A mais B, que está em equilíbrio, com C mais D, certo? Foi isso que ele deu. Aí ele me deu a condição 1. A condição 1, opa. Condição 1. A temperatura, foi determinada uma temperatura 1, pressão 1, e ele achou uma constante para essa equação, valor de 2. Na condição 2, ele determinou uma temperatura 2, uma pressão 2, e achou uma constante de equilíbrio igual a meio. Opa. Meio. Aqui não tem como apagar igual a lousa, né, com giz. Então tá. Aí pergunta qual dessas condições de equilíbrio é mais favorável e por quê? Vamos montar a constante de equilíbrio? Deixa eu pegar outra caneta, quem sabe um pouquinho melhor. Então, para a condição 1. Então, vamos lá. Condição 1. Eu tenho constante de equilíbrio é igual. Se eu montar a constante de equilíbrio, aqui eu vou ter concentração de C elevado a C, que multiplica a concentração de D elevado a Dzinho, né? Que é a fórmula, sobre concentração de A elevado a Azinho, que multiplica a concentração de B elevado a Bzinho. Perfeito? Então, para a condição 1, eu vou ter isso aqui igual a... Opa! Vamos pôr 2, aqui, só para não te apagar. Na condição 2, o que acontece? Mesma coisa, Kc igual... Vou repetir para ficar bem claro, ok? Sobre concentração de A sobre Azinho, que multiplica a concentração de B sobre Bzinho, que vai ser o valor de 0,5. O que eu posso analisar aqui? Ele pergunta, qual das condições apresentadas para o equilíbrio envolve a espécie A, B, C e D, favorece a formação de maior quantidade de produto? Vamos olhar aqui, pessoal. Agora, vamos entrar lá na matemática. Quem é o produto? O produto é o que está em cima, certo? Vamos aqui, ó. Esse aqui é o produto. Ele quer o que favorece o produto, perfeito? Para eu favorecer o produto, o que acontece? Eu tenho que ter uma quantidade menor de reagentes, você concorda? Lembra do inversamente proporcional? Ó, só para vocês. X igual a Y sobre Z. Quanto menor o Z, maior o X. Tudo bem? Lembra do divisor? Então, se o Z for bem pequenininho, meu X vai ser grande. Perfeito? Então, o que acontece aqui? Para eu ter uma maior quantidade de produto, eu tenho que ter uma quantidade pequena de quem? De reagente. E o produto está aqui, ó. Então, se eu olhar a condição 1 e condição 2, qual que é mais favorável à formação de produto? A1 ou A2? Para o Kc ser meio, eu tenho que ter uma quantidade aqui alta. Vamos manter essa aqui constante. Para o meu Kc aqui ser 2, aqui a quantidade tem que ser pequena, certo? Então, o Kc, a condição melhor vai ser qual? A condição 1. Passa o próximo PPT, por gentileza. Olha lá, ó. Que nem eu coloquei para vocês, se quiserem printar, ficar melhor para vocês, né? Então, passa mais um, por gentileza. Aí ele fala assim, como é uma razão da concentração do produto reagente, quanto mais alto o valor da constante de equilíbrio, maior vai ser a concentração de quem? Do produto do sistema. Então, eu sempre tenho que, volta aqui, por gentileza. Eu tenho que sempre analisar quem? Essa regrinha aqui, ela ajuda muito a gente a analisar a questão. Então, por isso que eu tenho que visualizar. Por isso que eu fiz questão de escrever os dois, para a gente ver qual que é o melhor, né, analisando. Então, quanto menor o reagente,
maior o produto. O KC vai ser maior. Quanto maior o reagente, menor o produto. Então, vai ser uma reação o quê? Menor aqui, maior aqui. Maior aqui, menor aqui. Então, é uma reação inversamente proporcional. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Aí, com base nisso, eu tenho uma segunda questão para a gente analisar. Pode passar a próxima, por gentileza? Aí, coloca na tela. Aí, vamos lá. Analisando essa questão 2. Ele fala assim. Analise a tabela e responda a questão a seguir. Eu tenho uma tabela, eu tenho um ácido, 3 tipos de ácido. Eu tenho a reação de ionização dos 3 ácidos. E tenho a constante de equilíbrio deles. Aí, eu tenho 2 perguntas. Vamos por etapas. Qual dos ácidos apresenta maior ionização? Vamos analisar aqui? Então, eu tenho lá, ó, vamos pôr o ácido 1. O ácido 1 vai ser, constante de equilíbrio, KC. Se eu colocar aqui, ó, concentração, produto sobre reagente. Quem é meu produto? H+, que multiplica quem? Vamos primeiro aqui, é o H2. H2. PO4. PO4. Sobre H3. PO. PO4. PO4. Concentração. Eu estou falando de concentração, então tem que ser entre colchetes sempre, tá ok, pessoal? Qual é o segundo, professora, por favor? H+, mais a concentração de HCOO. Menos, né? Menos. Sobre HCOOH. E o terceiro, professora? O terceiro H+, A concentração de H+. Mais a concentração de C6. C6? C6. H5. E... Menos, né? H5OH. Ah, tem OH aqui, então vamos lá. Peraí, desculpa. OH. Desculpa, eu que falei errado. A O? Isso, e o menos. Perfeito, vamos lá. Sobre a concentração de C6. C6. H5. OOH. OOH. A professora, ela cometeu um pequeno erro. Porque ela não sabe de biologia, né? De química. Quando ela falou pra mim H++, ela leu aonde? Ela leu na equação. Bota na equação no PPT, por gentileza. Olha a primeira linha. Ela falou assim, H3, né? Editou pra mim. H+, mais H2PO4. Perfeito. Ela leu a reação. Bota pra mim, por favor. Ah, é verdade. Porque aí, quando eu coloco aqui na constante de equilíbrio, não é o sinalzinho de mais, eu vou multiplicar. É então, o produto, né? Das concentrações do produto sobre o produto da concentração do reagente. Então, cuidado, tá bem, pessoal? É verdade, ó. Perfeito. Ela leu correto, só que eu transformei já a parte certa. Aí, ele me deu a constante. Você pode falar para mim a constante da primeira? 6,7 vezes 10 a menos 3. Na segunda? 1,8 vezes 10 a menos 4. E a terceira? 6,6 vezes 10 a menos 5. Menos 5. Então, tá. A pergunta A qual que é? Qual dos átomos apresenta sofre maior ionização? Quando ele sofre ionização, quer dizer que eu vou ter mais H+. Onde está o H+? O H+ está no produto. Então, aonde eu vou ter maior quantidade de produto? Então, vamos analisar aqui as constantes. Lembrando que, para ter maior número desse daqui, né? Se eu tenho maior desse aqui, eu tenho que ter menor esse aqui, porque está um equilíbrio. Então, eu tenho que consumir mais esse para produzir mais esse. Isso aqui chama-se o quê? A maior ionização, tá ok? Então, ele quer saber quem ioniza mais. Então, vamos olhar os valores. Eu tenho 6,7, 10 a menos 3. Eu tenho 1,8, 10 a menos 4. E tenho 6,6 vezes 10 a menos 5. Qual desses é o maior valor? Não esqueça que nós estamos falando de potência de 10, né? Então, vamos lá. Lembra da reta dos reais? Deixa eu transformar aqui em zero. 1, 2... Essa aqui é maior. Então, eu tirei da potência de 10 e coloquei em forma decimal. Qual que é o maior número? Primeiro, o segundo ou o terceiro?
Primeiro, né? Então, quanto maior o Kc, vai ter o quê? Eu vou ter maior produção de quem? Do meu produto. H+, né, ali. Exatamente. Lembra? Proporcional. Esse menor para esse ser maior. Então, qual que é o valor maior? Vai ser o primeiro ácido. Então, item A, qual dos ácidos que vai apresentar maior ionização vai ser o primeiro, que é o H3PO4. Tudo bem? Aí, no segundo item, no item B, ele fala assim, sabe-se que quanto maior a ionização do ácido, mais forte ele será. Já descobrimos quem é o mais forte. Se teve maior ionização o primeiro ácido, então logo ele é mais forte. Já sei quem é o mais forte. Aí ele pergunta, qual dos ácidos é o mais forte e qual é o mais fraco? Já sei qual que é o mais forte. Vamos analisar qual é o mais fraco? Então, agora tem que analisar só dois, o segundo e o terceiro. Lembrando, quanto menor aqui, maior aqui. Quanto menor aqui, maior aqui, né? Inversamente. Mas agora eu quero saber quem? Quem é o menor. Então, vou ter que pegar quem? Qual que tem menor valor aqui? Vai ser esse daqui, ó. Que é o inverso. Então, o que acontece? Por ele ser menor, isso quer dizer o quê? Que a minha formação do produto é menor do que manter no reagente. Então, a minha reação está deslocada mais na formação de quem? Do reagente. Como eu tenho menos concentração de H+, na minha solução, ele vai ter um pH, melhor, ele vai ser um ácido mais fraco. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui vai ser o mais forte, porque tem o maior Kc, né? Constante de equilíbrio. E esse aqui vai ser o menos forte, ou seja, mais fraco, né? Que vai ter o menor valor. Deu pegar a ideia, mais ou menos? A força, então, está relacionada à produção de H+? A quantidade, isso. Quanto mais H+, mais forte é o ácido. Quanto menor o H+, mais fraco é o ácido. Tudo bem? Vamos lá? Agora, eu vou pedir para vocês, né? No próximo PT pode passar, que tem resolução para eles verem, por favor. Se quiser printar o próximo, por gentileza. Isso. Quem quiser printar, aproveita. Aí, agora eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês resolverem a questão próxima. Vamos lá? Ele fala assim, agora é sua vez. É o próximo, por gentileza. Mais uma? Isso. Aí ele fala assim, analise o equilíbrio químico envolvendo a formação de soluções ácidas que apresentam a seguir respondendo às questões propostas. Esse exercício estava no caderno do estudante do currículo passado, ok, pessoal? Eu tenho lá 3 equações, né, 3 reações químicas. Ah, detalhe, agora ele não te dá Kc, o que ele te dá? Ele te dá Ka. O que é Ka? É a constante de ionização, né? É a formação, no caso, Ka do ácido. Estou ionizando quem? O ácido. Então, eu coloquei Ka. É a mesma coisa, eu vou calcular com a concentração de quem? Do ácido, perfeito? Aí ele pergunta assim, qual das soluções apresenta maior extensão no processo de formação do produto? Eu vou dar para vocês 2 minutos para responder essa questão. Vamos lá?
Voltando aqui de mais um chat. Gente, esse pessoal do terceirão aqui só contribuindo o tempo todo. Então, vamos lá. Aqui a maioria respondeu 1. E ficou uma mistura aí. Algumas falaram 3, outra 1. Aí tem os indecisos que ficou 1 ou 3, 1 ou 3. Tá, vamos lá então. Vamos olhar aqui, pessoal. Lembrando que eu estou trabalhando com potência de 10. Então, primeira coisa, eu vou olhar aqui, ó. 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 8. Quem é o maior valor? Aquele que tiver o menor aqui em cima. Lembra que é negativo? Que é a reta dos reais ao contrário? Então, 10 a menos 8 é muito pequenininho, 10 a menos 4 está ali no meio do caminho e 10 a menos 3 é o maior. Então, se eu souber a potência de 10, eu já mato a questão. Mas vamos analisar ela, vai. Tá certinho que respondeu 1, tá? Então, 1,7 10 a menos 3, e o que ele quer dizer? Que eu vou produzir a maior quantidade de H+, né? O que acontece? Eu vou quase não ter, vamos comparar entre os 3, tá? Quase eu não vou ter o ácido íntrico, eu vou ter uma quantidade muito pequena, comparando entre esses 3, ok? Em compensação, esse, o que acontece? Ali é menos 2. Ah, menos 2? Passei errado, mas tudo bem. Então, melhor ainda, é maior ainda esse valor, tá? Deixa eu pôr no preto, porque vermelho não tampa. 2, ok? Perfeito? Então, o que acontece? Nesse daqui, eu vou ter um valor, sempre comparando entre os 3, ok, pessoal? Eu vou ter o valor médio, tanto reagente como produto. Já no caso do terceiro, como o valor é muito pequeno, por ele ser muito pequeno, o que acontece? Eu vou ter muito mais reagente do que produto, né? Por isso que o valor vai ser muito pequeno. Porque quanto maior o denominador, menor vai ser o valor aqui, certo? Então, eu vou ter uma quantidade muito grande de reagente. Ou quer dizer, eu não vou ionizar tanto esse ácido. Vou ter uma quantidade muito pequena desse ácido. Então, classificando que nem a questão anterior, esse é o ácido mais fraco que tem em relação a esses outros 3 aqui. Perfeito? Então, quem respondeu 1, legal. Aí tem o item B na próxima questão. Vamos lá? Aí eu estou com a mesma questão, ele fala assim, sabendo que quanto mais forte um ácido, maior será a sua extensão. Qual é o mais forte e o mais fraco? Vou dar para vocês 2 minutinhos para responder essa questão.
Voltando de mais um chat, o pessoal aqui super participando. E ó, foi unânime aqui, todo mundo colocou 1 para o mais forte e 3 para o mais fraco. Perfeito. E aí, eu não lembro o nome da pessoa aqui, que eu acabei me perdendo, mas pediram para voltar a tela com a resolução do item A. Ah, você pode voltar, por favor? E é esse aí mesmo, pode deixar um pouquinho na tela, só para a pessoa Isso. printar que eles estão pedindo aqui. Então, a resposta do item A vai ser o número 1, que é o que tem a maior extensão de informação do produto. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Acho que já deu, né? Acho que já deu. Então, podemos ir para frente, por favor? Isso. Ó, olha, vamos aqui, por favor. Aqui dá a resposta, mas vamos entender aqui no problema rapidinho. Então, tem o ácido 1, ácido 2 e o ácido 3. O ácido 1, como nós vimos no item A, ele tem maior extensão de formação de quem? Do produto, né? Ele vai ionizar mais vezes, né? Então, ele vai ter uma quantidade muito pequena do reagente, uma maior quantidade do produto. Por isso que ele tem um Kc maior. Quanto maior o Kc, maior a extensidade da formação do produto, perfeito? O segundo ácido é 6,7, 10 a menos 4. Ele está entre o menos 2 e o menos 8. Então, a formação do produto e a reação inversa, né, do reagente, vai estar mais ou menos equilibrada. Digamos assim que está no meio, perfeito? Se a gente olhar a terceira aqui, o que acontece? Eu vou ter muito pouco a formação de quem? Do meu produto. Então, quanto menor o valor aqui, ó. Então, quanto menor esse valor, maior vai ser o quê? Eu vou manter o meu reagente, logo vai ser menor a quantidade de produção do meu produto. Então, o ácido mais forte é o 1, né? Pelo quê? O Kc. E o ácido mais fraco, né? Vai ser quem? O meu terceiro, devido ao Kc ser bem pequeno. Vamos deixar a resposta no PPT na lousa para eles verem? Na lousa não, na tela, mania de lousa. Tudo bem, pessoal? Deu pegar mais ou menos a ideia? Eu acho que deu, né? Vamos lá? Aí eu tenho uma terceira questão para vocês. Aí ele fala assim, ó, analisando o equilíbrio químico envolvendo a formação de soluções básicas. Lembra lá que na anterior foi uma solução ácida? Né? Agora é uma solução básica. Que são apresentadas a seguir e respondem às questões, a questão proposta, no caso, né? Eu tenho a reação 1 e a reação 2. E tem Kb. Lembra? Kc, volta aqui um pouquinho para mim, por favor. Então, eu tenho Kc, que é constante de equilíbrio em relação à concentração, não importa de quem. Ka é a concentração de equilíbrio de quem? Referindo a uma equação, uma reação química envolvendo um ácido. Kb já está falando referente a quem? A base. Tudo não deixa de ser uma constante, perfeito? Só vai mudar aqui uma nomenclatura. C em concentração, B de base, C de A. C de A. A de ácido, perfeito? Tudo bem? Voltando na questão, ele quer saber qual das soluções apresenta maior extensão no processo de formação dos produtos. Vou dar para vocês aí 3 minutinhos para essa questão. Vamos lá?
Voltando de mais um chat. O pessoal aqui respondeu, Simone. Todo mundo respondeu item 2. Perfeito. E o Lucas falou assim, quando um número é elevado a um expoente negativo, vira uma fração, galera. Legal. Então, ó, o Lucas tá dando antenado. dicas aí, antenado, dando dica para os colegas, é isso aí. Certinho. Então, vamos lá, Simone. Vamos entender aqui para quem ainda ficou com dúvida. Estou pondo a reação aqui para ficar mais fácil. Ó, vamos fazer a primeira reação. Eu tenho lá hidróxido de lítio, tá? Tudo vai estar, aqui está sólido. Quando eu coloco em água, né, aquoso, lembrando disso, tá ok? Ele vai o quê? Ele vai dissociar no cátion e no ânion. E tem um Kb dele, que é 6,6 elevado a 10 a menos 1, perfeito? Então, vamos lá. Kb é igual a concentração do lítio vezes concentração do OH-. Meu produto vai em cima. Quem vai embaixo vai o reagente, que é o hidróxido de lítio. No caso aqui, pessoal, ele vai embaixo? Sim ou não? Sim? Não? Não sei. Ele está no estado sólido, né? Então, só vai quem? Aquilo que vai variar. Lembra na aula passada, pessoal? Volta aqui, por favor. Nas aulas passadas, nós vimos o quê? Quem participa da constante de equilíbrio, seja ela de concentração, de ácido, de base, tudo falando de concentração. Aquele que vai variar. Quem varia? São os gases e os aquosos, aquele que foi diluído em água. Porque a água pode evaporar e posso concentrar, depende da temperatura e tudo. Agora, aqueles que são líquidos e aqueles que são sólidos, ele tem a concentração constante, ele não participa da minha constante de equilíbrio, perfeito? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, Kb, eu tenho, então, lítio vezes hidróxido de sódio. Qual o valor do Kb? 6,6 vezes 10 a menos 1. Vamos colocar a outra aqui, a outra reação, que é OH. Qual é o estado físico dele? Sólido. Sólido. Isso é muito importante, hein, pessoal? Que está em equilíbrio quem? Mais OH menos. Qual é a constante? Aquoso. Né? Tudo aquoso, isso. Vamos colocar aqui que está dissolvido em água. Qual é a constante de equilíbrio dele? 4. 4. Então, vamos escrever a constante de equilíbrio dele, que vai ser o quê? Concentração de Na+, sobre a multiplicado pela concentração de OH-. Nem vou colocar, porque já sabe que não precisa colocar, né? Isso equivale o quê? A 4. Como eu não tenho o denominador aqui, quanto maior o valor do numerador, maior será a constante, certo? E quanto maior aqui, maior aqui. Então, é diretamente proporcional, porque eu não tenho a constante do sólido participando no equilíbrio. Então, qual foi a pergunta? Qual a solução apresenta maior extensão no processo de formação do produto? Qual que tem maior valor? 6,6 a 10 menos 1 ou 4? O valor maior é 4, certo, pessoal? Então, qual que tem a maior extensão? Vai ser quem? A reação 2. Tudo bem? Então, a grande maioria acertou. Quem estava com dúvida, eu acho que deu uma clareada, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem qual é a dúvida de vocês no chat, para a gente poder anotar e na próxima aula, se for necessário, a gente voltar com a dúvida de vocês. Pode ser? Vamos lá? A próxima? Isso. Não, a próxima. Próxima PPT. Essa aí foi a retomada, né? Que nós vimos o quê? Que vimos qual a relação, né, da constante de equilíbrio. E agora eu vou dar um minutinho para vocês colocar no chat.
Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês na aula de hoje. A grande maioria compreendeu a aula, alguns ficaram com dúvida ainda, mas na próxima aula a gente retoma ainda mais esse ponto, ok, pessoal? Um bom descanso e agradecer a professora Daniela pela participação. Obrigada, Daniela. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.